Olá, meus irmãos, Shalom para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trazer um assunto um tanto polêmico. Vamos começar daqui. Eu tenho assistido muitos vídeos onde judeus eles atacam o cristianismo da seguinte forma: eles dizem que o Novo Testamento é cheio de contradições. Então esta é uma das suas teses para desvalorizar o Novo Testamento. Quando eles vão ler o Novo Testamento, segundo eles dizem que o Novo Testamento tem muitas contradições. E aí, em contrapartida, eles exaltam o Tanakh, ou o que para nós é o Antigo Testamento. E eu estou fazendo este vídeo como uma contra-resposta aos judeus. Eu vou mostrar neste vídeo como o Tanakh, ou no Antigo Testamento, também há contradições e significativas. Eu vou neste momento falar sobre a contradição que há no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. Neste vídeo nós vamos trabalhar aqui alguns versículos onde eu vou mostrar para os senhores que a visão sobre a ressurreição dos mortos não era uma unanimidade e não é uma unanimidade nas páginas do Tanakh ou do Antigo Testamento. Então eu convido você para lermos aqui, para início, Isaías capítulo 26. Aí nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. Vamos ver o que diz aqui. Morrendo eles, para ficar melhor entendido, versículo 13. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles quem? Os senhores que tiveram domínio sobre Israel, os gentios, morrendo eles, não tornarão a viver. Grave bem isso, morrendo eles, os senhores que dominaram sobre Israel, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Grave bem isso, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, que é a nação de Israel. Tu aumentaste a esta nação. Fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Agora vamos aqui para o versículo 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Eu quero que você grave bem isso aqui, ó. Os teus mortos, os mortos de quem? Do Senhor, no caso aqui são judeus. Os teus mortos e também o meu cadáver, aqui Isaías está falando do cadáver dele, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ou seja, o orvalho do Senhor, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra lançará de si os mortos. Mas que mortos são os que estão em questão aqui? São os mortos do Senhor, são os judeus que morreram. O que Isaías está dizendo aqui, o que ele tem em mente é: a terra lançará de si os mortos, ou seja, a terra dará os mortos de volta, os mortos ressuscitarão. Mas a ressurreição que Isaías tem em mente aqui é a ressurreição dos justos. Prossigamos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Mais uma vez aqui, Isaías está fazendo uma alusão à ressurreição dos mortos. E aqui é pertinente a pergunta: Isaías cria na ressurreição dos mortos? Sim. Você lê aqui os versículos 19 a 21, sim, ele cria na ressurreição dos mortos.
Mas Isaías cria na ressurreição de todos os mortos? Não. Aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Não. Isaías não cria na ressurreição de todos os mortos. Ora, quando a gente lê o versículo 14, mais uma vez eu vou ler para você os versículos 13 e 14, isso deixa claro para nós que Isaías não cria na ressurreição de todos os mortos, mas apenas dos justos. Para Isaías, os mortos ímpios, eles nunca ressuscitarão. O que ele diz aqui? Isaías 26, 13 e 14. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores, grave bem isso, têm tido domínio sobre nós, sobre quem? Sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Porém, por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, quem? Os senhores, do versículo 14, que tiveram domínio sobre a nação de Israel, morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. É Isaías quem está dizendo, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Então, irmãos, os judeus, eles atacam o cristianismo, o Novo Testamento, dizem que há contradição. Mas a partir daqui eu começo a lhe mostrar que Isaías não acreditava na ressurreição de todos os mortos. Pelo menos neste capítulo aqui 26 de Isaías, aqui está muito claro que Isaías não acreditava na ressurreição de todos os mortos, mas apenas dos justos. Em outro momento eu vou mostrar para você, ainda nas páginas do Antigo Testamento, que havia uma crença que incluía a ressurreição dos ímpios. Eu vou mostrar para você, já já, como por outro autor, ele acreditava que tanto os justos como os injustos ressuscitarão. Isso constitui o quê? Uma contradição. Porque se põe aqui comigo, vamos dizer que eu, Isaías, acredito que apenas os justos ressuscitarão. Aí você que está do outro lado, você diz para mim, não, professor Nathaniel, todos ressuscitarão, justos e injustos. Aí eu pergunto para você, isto é ou não é contraditório? Ora, se eu digo para você que apenas os justos ressuscitarão e os ímpios não ressuscitarão, e você diz para mim que todos ressuscitarão, então o nosso discurso não está batendo. Nós só concordamos numa coisa, em que os justos ressuscitarão. Mas quando chega na ressurreição dos ímpios, então nós vamos confrontar. Porque eu, Isaías, aqui em 26, 14, digo que os justos ou os injustos não ressuscitarão. Mas você, em contrapartida, diz que os injustos ressuscitarão. Então nisso constitui uma contradição. E esta é a minha resposta aos judeus que dizem que no Novo Testamento há contradição. E eu estou negando? Eu não estou negando. Eu estou negando que há contradição no Novo Testamento? Eu não estou negando, eu já fiz vídeo sobre isso. Mas aqui é a minha resposta aos judeus que se exaltam, que menosprezam o Novo Testamento e dizem que o Novo Testamento ele não é coerente, porque há contradições. Bom, se for levar por esse lado, o Antigo Testamento também não é coerente, porque há contradição. Há menos contradições? Possivelmente, sim, com certeza. Mas há contradições. Então, qual a diferença em um documento ter 100 contradições e um ter uma contradição? Não há diferença, apenas no número. Mas o pecado é o mesmo. Ok? Vamos aqui prosseguir aqui para Isaías. Isaías 43, 17. Eu já mostrei aqui para você que Isaías não acreditava na ressurreição dos mortos. Isso está claro. Dos justos, dos injustos. Aliás, Isaías 43, 17. Vamos ver o que Isaías tem a nos dizer mais. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força? Eles juntamente se deitarão e nunca se levantarão. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ó. Eles juntamente se deitaram. Isso aqui é um eufemismo para morrer. Quando o profeta Isaías está dizendo, ó,
Vou começar do versículo 16 para você entender melhor. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Ele faz referência aqui ao Êxodo, lá de Êxodo. O Êxodo da saída do povo de Israel, que está registrado no livro de Êxodo. Aí versículo 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força? Eles, juntamente, ele está falando aqui dos ímpios. Ele está falando aqui dos ímpios. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. E nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio se apagaram. Aqui veja que Isaías, ele faz lembrança, ele relembra a destruição do povo egito ali no Mar Vermelho. E ele está aqui trazendo um oráculo para a Babilônia, dizendo que Babilônia será destruída. É isso que ele está em mente. Eu vou aqui ler do versículo 14, contextualizar. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Está bem aqui, meu irmão. O profeta Isaías aqui, ele usa de um eufemismo. Quando ele diz, eles se deitaram, ele está dizendo, eles morreram. E quando ele diz, nunca se levantarão, ele está dizendo que eles nunca ressuscitarão. Então, nós temos mais uma passagem no profeta Isaías que mostra que Isaías ele não acreditava na ressurreição dos ímpios. Isaías, tanto no capítulo 26, verso 14, como em Isaías 43, 17, está muito claro que ele não acreditava na ressurreição dos ímpios, apenas na ressurreição dos justos. Eu quero ler ainda. Agora, eu vou aqui para Jeremias. Vamos pular para outro profeta. Jeremias, capítulo 31. Eu quero te mostrar que não era apenas Isaías que tinha esse pensamento de que os injustos ou os ímpios não ressuscitarão. Mas Jeremias também pensava, ele tinha esse mesmo pensamento. Isaías 31, 26, olha o que ele diz. Isaías 31, ou melhor, Jeremias 31, 26. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos para Jeremias 51, 39, que não é o que eu queria. Jeremias 51, 39. Eu errei a referência aqui. Jeremias 51, 39. Vamos ver se é isso mesmo. Pronto. Jeremias 51, 39. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando. Porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Ora, de quem é que Jeremias está falando? Aqui nós temos um oráculo no capítulo 51. Este oráculo é juízo do Senhor contra Babilônia pelos pecados cometidos contra Israel. O oráculo aqui ele é destinado à Babilônia. O que é que o profeta está dizendo? Ele usa de eufemismos. Olha o que é que ele diz. Estando eles, os babilônios, excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando. Porém, dormirão. Dormirão aqui é um eufemismo para morrerão. O que ele está dizendo é, porém morrerão um perpétuo sono, ou seja,
Aqui não se trata do sono da alma, como alguns dizem. Aqui se trata do sono do corpo. O que o profeta está dizendo é: dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Ora, está claro aqui, mesmo Jeremias usando de eufemismo, que ele está combinando com Isaías. E ele está falando aqui dos ímpios, dos babilônios. Aqui é um oráculo de juízo do Senhor contra a Babilônia, contra os babilônios. E Isaías, ou melhor, Jeremias, está dizendo que os babilônios, eles dormirão e nunca acordarão ou nunca se levantarão. Nós temos então mais uma passagem no Antigo Testamento que mostra que Jeremias, ele acreditava, assim como Isaías, na ressurreição apenas dos justos. Jeremias, deixa eu ver se eu encontro outro, que eu tinha um outro versículo paralelo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Não vai ser possível encontrar, mas era praticamente o mesmo versículo. Era uma duplicata. Tá bom? Então, meus irmãos, eu mostrei aqui para você que tanto Isaías como Jeremias, eles acreditavam na ressurreição apenas dos justos. Tá bom? Agora, onde é que vai entrar a contradição? Vamos aqui. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Olha o que Daniel diz. E muitos dos que dormem no pó da terra, nós temos aqui mais uma vez um eufemismo, dormir para morrer, como se ele dissesse, está dizendo isso, ó, e muitos dos que estão mortos no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vou repetir. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ora, aqui está claro que no texto de Daniel 12, 2, está claro que o autor do livro de Daniel, ele acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Enquanto que Isaías e Jeremias acreditavam apenas na ressurreição dos justos. Agora, eu pergunto aqui para você que está me ouvindo, podemos dizer que Jeremias e Isaías concordavam com Daniel sobre a ressurreição dos mortos? Não, eles não concordavam. Isaías e Jeremias, eles concordavam que apenas os justos ressuscitarão. Mas quando entra Daniel na discussão, Daniel discorda deles e diz, não, justos e injustos ressuscitarão. Enquanto que Isaías e Jeremias diz, apenas os justos ressuscitarão. Agora eu vou prosseguir este vídeo mostrando para você que o sono, ou dormir, ou se deitar, é um eufemismo usado para a morte. Isso está muito claro, principalmente nas páginas do Novo Testamento. Vamos aqui para João 11:11. João capítulo 11. Olha o que se lê aqui, João 11:11. Vamos lá. Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha o eufemismo que Jesus usou. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Lembra que este eufemismo foi usado tanto por Isaías como por Jeremias. Vamos prosseguir. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ora, os discípulos entenderam dormir no sentido literal, mas Jesus não estava falando de um sono literal. Ele usou de um eufemismo que era muito usado nas páginas do Antigo Testamento, conforme nós lemos em Isaías e Jeremias. Versículo 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Então, vejam, meus irmãos, que a expressão dorme, sono,
ela é usada para o estado do homem na morte. O homem, no seu corpo, ele está dormindo. Olhe bem para mim. O homem, no seu corpo, na sua matéria, ele está em repouso, ele está dormindo. Essa expressão sono, ela jamais é anexada ao sono da alma. A alma não dorme. Mesmo nas páginas do Antigo Testamento, nós conseguimos ver, tanto em Isaías como em Ezequiel, que a alma que habita no Sheol, ela não dorme, ela está consciente. Se der tempo eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês que a expressão dorme, sono, deitar, são eufemismos usados para a morte. E acordar, despertar, se levantar é um outro eufemismo usado para ressuscitar. Vamos aqui continuar. Versos 21 a 25, do mesmo João 11. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse que ele estava dormindo. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus tinha dito que ele acordaria. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, meu irmão, aqui no capítulo 11 de João, está muito claro que quando Jesus disse, Lázaro, dorme, ele disse, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo, ou seja, eu vou ressuscitar a Lázaro. Mateus 9, 24 e 25. Vamos aqui ver mais um exemplo. Mateus 9, 24 e 25. Disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Ora, mas nós sabemos que a menina estava morta. A prova é que Jesus ressuscitou. No entanto, Jesus usa de um eufemismo e diz, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. É claro que a menina estava morta. Mas como Jesus tinha o poder de dar vida, para ele, ela apenas dormia, mas ela estava morta. E quando ele diz, mas ela apenas dorme, mas é claro que ela estava morta. No seu físico, ela estava morta. No seu físico, ela estava dormindo. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Mas todos nós sabemos que Jesus ressuscitou aquela menina. Todos nós sabemos. Vamos aqui, Marcos 5, 39. Marcos 5, 39. O que diz aqui? E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Está bem aqui. A menina estava morta, mas Jesus disse que ela estava dormindo. Logo ele usou de um eufemismo. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 11, 30. 1 aos Coríntios 11, 30. O que Paulo diz? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormir aqui é mortos, é como se Paulo estava dizendo isso. E há muitos que estão mortos. 1 Coríntios 15, 20. Vamos ver o que Paulo diz também. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, ou seja, dos que estão mortos. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos ver aqui o que Paulo tem a dizer mais. 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Vamos ver aqui. Do versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, dormir é um eufemismo usado para morte. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês que quando Jeremias diz que os ímpios não despertarão do seu sono, Jeremias está dizendo que eles não ressuscitarão. É isso que eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, para nós encerrarmos o vídeo. Jeremias 30, 51, 39. 51, 39. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando. Porém dormirão um perpétuo sono, um perpétuo sono. Ou seja, o que é que Jeremias está dizendo? Eles morrerão eternamente. Os ímpios experimentarão uma morte eterna. Por quê? Porque não ressuscitarão. Os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Então, esta aqui é a minha resposta aos judeus, que dizem que o Novo Testamento tem contradições, por isso não se deve dar crédito ao Novo Testamento. E o que dizer do Antigo Testamento? No Antigo Testamento também há contradições. Para Daniel, todos ressuscitarão. Daniel 12, 2, todos ressuscitarão. Para Isaías e Jeremias, apenas os justos ressuscitarão. Bom, eu quero aqui trazer ainda um dado histórico para você. Nos Salmos de Salomão, lá também, que foi escrito por volta de 60 a.C., se diz que apenas os justos ressuscitarão. Sabemos, mediante uma investigação, que os fariseus, e isso está escrito em Salmo de Salomão, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição apenas dos justos. Poderia haver entre os fariseus alguém que acreditasse na ressurreição de todos. Mas o documento que eu leio, por exemplo, no livro de Enoque, apenas os justos ressuscitarão. Apenas os justos ressuscitarão. No Salmo de Salomão, apenas os justos ressuscitarão. Mas nós sabemos que dentro do judaísmo havia uma outra corrente também que acreditava na ressurreição de todos, de justos e de injustos. Por exemplo, no livro de 4 Esdras, o Apocalipse de Esdras, lá mostra que tanto maus como bons ressuscitarão. No livro Apocalipse de Baruque, também se mostra que todos, justos e injustos, ressuscitarão. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos 24, 15, Lucas diz que Paulo acreditava na ressurreição de todos, de justos e de injustos. O que eu estou trazendo para vocês é o quê? Que o Novo Testamento, ele diz e ele mostra que todos ressuscitarão. Todos. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, o Novo Testamento, no que diz respeito à ressurreição, ele não é contraditório. Ele é unânime. Todos concordavam que justos e injustos ressuscitarão. Só que quando nós vamos para o Antigo Testamento ele é contraditório neste quesito. O Antigo Testamento, digo bem, se você pega o testemunho de Isaías e Jeremias, eles dizem que apenas os justos ressuscitarão. Mas se você vai para Daniel, Daniel diz que ambos, justos e injustos, ressuscitarão. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Para não esquecer, Flávio Josefo também, ele mostra a crença dos fariseus, ele mostra isso. De acordo com Flávio Josefo, ele vai dizer que apenas os justos ressuscitarão. Quando Flávio Josefo diz que algumas almas não voltarão, ele não está se referindo à reencarnação, ele está dizendo que não ressuscitarão. Repito, Flávio Josefo, na sua grande obra, Antiguidades Judaicas, ele falando sobre as seitas dos fariseus ou dos judeus,
Ele fala sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os essênios, e ele vai mostrar que entre os fariseus se acreditava na imortalidade da alma, acreditava na ressurreição dos mortos, mas ele deixa bem claro que apenas os justos voltarão, ou seja, reviverão, ressuscitarão. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.